Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 21, 22, 23, 24 e 25 do livro de Provérbios da Bíblia Sagrada. Provérbios 21. O coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Amém, aleluia. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. Pecados são olhar arrogante e coração orgulhoso, lâmpada dos ímpios. Os planos do dirigente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Acumular riquezas com língua mentirosa é vaidade passageira e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrebatará, porque se recusam a praticar a justiça. O caminho do homem perverso é tortuoso, mas o proceder do honesto é correto. É melhor morar no canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O anseio do ímpio é fazer o mal. Ele não tem compaixão nem do seu próximo. Quando o zombador é castigado, quem é simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo observa a casa do perverso e conduz os ímpios à ruína. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo aplaca a ira, e a dádiva às escondidas a forte indignação. A execução da justiça é motivo de alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a maldade. O homem que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e o infiel para aquele que é correto. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. No caso do sábio, sempre há tesouro precioso e azeite, mas o homem sensato os desperdiça. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a sua boca, a sua língua, guarda a si mesmo do sofrimento. O soberbo e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O desejo do preguiçoso o mata, pois suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá sem reter. O sacrifício dos ímpios é abominação, muito mais se oferecido com intenção maligna. A testemunha mentirosa morrerá, mas o homem que ouve falará sem ser contestado. O ímpio mostra no rosto arrogância, mas quem é correto considera os seus caminhos. Não há sabedoria nem entendimento, nem plano algum contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios capítulo 22. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Há espinhos e armadilhas. Vou repetir, 22:6. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso. Quem protege a si mesmo desvia-se deles. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele.
O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quem semear injustiças colherá males, e o castigo da sua indignação será completo. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Manda embora o zombador, e a briga acabará. O conflito e o insulto cessarão. Quem ama a sinceridade de coração e fala com desenvoltura será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam quem tem conhecimento, mas ele transtorna as palavras do infiel. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Se sair na rua, serei morto. A conversa da adúltera é um poço profundo. Aquele que está debaixo da ira do Senhor cairá nele. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer, e quem dá ao rico certamente passarão necessidade. Conselhos sobre vários assuntos. Inclina teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável guardá-las no íntimo e tê-las todas na ponta da língua. Para que tua confiança esteja no Senhor, hoje as ensino a ti. Por acaso não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e do conhecimento, para te ensinar a certeza das palavras da verdade, para que com elas respondas aos que te enviarem? Não roubes o pobre, porque é pobre, nem oprimas o oprimido no tribunal. Porque o Senhor lhes defenderá a causa em juízo e tirará a vida dos que o roubam. Não faças amizades com uma pessoa briguenta, nem andes com um homem que logo se enfurece, para que não aprendas seus costumes e te deixes cair em alguma armadilha. Não estejas entre os que se comprometem e ficam como fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que deixarias levarem a cama onde te deitas? Não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. Já vistes um homem completamente competente no que faz? Esse servirá aos reis e não trabalhará para a gente comum. Glória a Deus, aleluia. Diversos preceitos e advertências. Capítulo 23 do livro de Provérbios, da Bíblia Sagrada. Diversos preceitos e advertências, né? Então, quando te assentares para comer com o governador, presta bastante atenção naquele que está diante de ti. E põe uma faca em tua garganta, se fores homem de muito apetite. Não cobices teus pratos saborosos, porque é comida enganadora. Não te fatigues para ser rico, ser sábio e te contém. Glória a Deus, aleluia. Por que desejarias riquezas que nada são? Elas fazem asas para si e, à semelhança da água, voam para o céu. Glória a Deus, aleluia. Não comas a refeição do invejoso, nem cobices seus deliciosos manjares. Porque ele pensa somente em si mesmo, mesmo quando te diz, come e bebe à vontade, seu coração não é sincero. Vomitarás o que comeste e desperdiçarás tuas palavras agradáveis. Não fale aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. Porque teu Redentor é forte, ele defenderá a causa deles contra ti. Dedica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás da sepultura. Meu filho, se teu coração for sábio, o meu próprio coração se alegrará e exultará quando teus lábios falarem coisas corretas. Não tenhas inveja dos pecadores, pelo contrário,
Conserva-te todos os dias no temor do Senhor, porque certamente terás uma recompensa, a tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio e conduze teu coração pelo caminho. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. O pai do justo terá grandes alegrias, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, regozije-se aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Porque a prostituta é cova profunda e a adúltera, poço estreito. A semelhança de um assaltante, ela fica espreita e aumenta o número de homens infiéis. Por quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as lutas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivo? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho, para os que andam em busca de bebida forte. Não olhes para o vinho quando está vermelho, quando brilha no copo e escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e picará como a víbora. Teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidades. Amém, aleluia. Serás como quem se deita no meio do mar, como quem dorme no topo do mastro. Tu dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti, quando despertarei para voltar a beber. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 24 do livro de Provérbios. Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes sua companhia, porque o coração deles pensa em violência e os seus lábios falam com maldade. Com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. O sábio é mais poderoso que o forte, e o inteligente mais do que aquele que tem força. Porque podes fazer a guerra com conselhos prudentes, e a vitória está na multidão de conselheiros. A sabedoria é levada demais para o insensato. Ele não abre sua boca no tribunal. Quem sempre pensa em fazer o mal será conhecido como causador de intrigas. Os propósitos do insensato são pecado, e quem zomba é detestado pelos homens. Se te desanimares em tempos de dificuldade, serás fraco. Livra os que estão sendo levados à morte. Detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, não sabemos de nada, por acaso aquele que sonda os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? Não retribuirá a cada um conforme seus atos? Meu filho, come mel, porque é bom, e do favo de mel, porque é doce ao paladar. Sabe que assim é a sabedoria para ti. Se achares, terá recompensa, e tua esperança não será frustrada. O ímpio não armes emboscada contra a habitação do justo. Ó ímpio, não armes emboscada contra a habitação do justo, nem destruas a sua morada. Porque o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios são abatidos pela calamidade. Quando teu inimigo cair, não te alegres, quando tropeçar, não se alegre o teu coração. Para que o Senhor não veja e se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Não te perturbes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Porque o homem mau não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, teme o Senhor e o rei, e não te associes
com os rebeldes. Porque os rebeldes serão destruídos sem aviso. E quem pode imaginar a ruína que virá daqueles dois? Esses também são provérbios dos sábios. Julgar fazendo discriminação de pessoas não é bom. Aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas, para os que julgam corretamente, haverá satisfação, e sobre eles virão ricas bênçãos. O que responde com palavras corretas é como quem beija os lábios. Cuida dos teus negócios lá fora, prepara bem tua lavoura e depois forma tua família. Não sejas testemunha sem causa contra teu próximo, nem o enganes com teus lábios. Não digas, farei contra ele como fez a mim. Pagarei a cada um de acordo com seus atos. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. E estava todo cheio de espinhos, sua superfície estava tomada pelas urtigas, e seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, refleti e olhando obtive instrução. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim chegará a tua pobreza como um assaltante, tua miséria como um homem armado. Outros provérbios de Salomão. Estes também são provérbios de Salomão. Foram copiados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é examiná-las. O coração dos reis é como a altura do céu, e como a profundidade da terra, inescrutável. Tira a escória da prata e sairá um vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o trono real se estabelecerá em justiça. Não reivindique honra para ti na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos nobres, porque é melhor que te digam, sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. Não vás apressadamente ao tribunal, caso contrário, o que farás mais tarde, quando o teu próximo te colocar em apuros. Defende tua causa diretamente com teu próximo, e não reveles o segredo de outro. Pois quem o ouvir te desprezará, e tua infâmia permanecerá. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita na hora certa. Glória a Deus, aleluias. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim a sábia repreensão para o ouvido obediente. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, pois ele renova o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência se convence o príncipe, e o falar agradável pode quebrar os ossos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que não venhas a te encher deles e o vomites. Amém, aleluia. Não sejas frequente na casa do teu próximo, senão ele se cansará de ti e te detestará. Malho, espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é confiar no homem desleal no dia da angústia. O que entoa canções ao coração aflito é como quem tira a roupa em dia de frio, como vinagre sobre a ferida. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo assim, amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Glória a Deus, aleluia. O vento norte traz a chuva, mas a língua caluniadora, o rosto irado.
É melhor morar no canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para quem tem sede, assim são as boas notícias da terra distante. Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que dá lugar ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim como não é digno buscar a própria honra. Como uma cidade destruída sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Glória a Deus, aleluia. Bem, assim encerramos a leitura dos capítulos 21, 22, 23, 24 e 25 do livro de Provérbios da Bíblia Sagrada. Senhor, nós continuamos a levantar um clamor para que o Senhor, com teu braço forte, possa pôr um final a essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. É em nome de Jesus que nós clamamos. Também, Senhor, pedimos pelos enfermos, pelas pessoas que estão fazendo cirurgia ou vão fazer algum procedimento cirúrgico hoje, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja tirando todo o medo e que o Senhor possa também, meu Pai, curar todos os enfermos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.